Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um programa especial Eleições 2022. Você que acompanha nossa programação já sabe que a Pix TV está cobrindo as principais informações relacionadas ao pleito de 2 de outubro. E a partir de agora, mais uma edição e pretendemos te atualizar com as principais informações das campanhas presidenciáveis e também aos governos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aqui comigo, os jornalistas da casa, Vinícius Pacheco e Tiago Pereira. Sejam bem-vindos. E começamos falando sobre o penúltimo debate presidenciável liderado pelo SBT num pool de empresas de comunicação. O encontro teve a ausência do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E a novidade foi o padre Kelman, do PTB, que entrou na campanha após impugnação da candidatura de Roberto Jefferson. O que podemos analisar do debate, Tiago? Olá, Marcelo. Olá, Vinícius. Olá, toda a nossa audiência qualificada da Pix TV. O debate é importante, para que o eleitor possa conhecer cada vez mais os candidatos. Embora numa eleição presidenciável, uma eleição geral, nacional, os candidatos que postulam ao Palácio do Planalto, eles geralmente são bem conhecidos, mas o eleitor precisa conhecer as propostas dos candidatos, E o debate certamente é um dos pontos importantes para um dos eventos mais importantes, além da campanha eleitoral, do rádio e da televisão, para que o eleitor conheça, se aproxime e tenha as principais informações da campanha do candidato. No entanto, o que a gente vê nos debates é uma troca de ofensas, um festival de horrores, é cada um trazendo o passado do outro, você fez assim, você fez assado, você não fez aquilo que tinha que ser feito, para quem está no governo ou para quem já foi governo, Nesse caso, a ausência do candidato Lula deixou o Bolsonaro bem como alvo principal, até porque os outros, com exceção de Ciro, que já foi ministro da Economia, os outros até então ainda não tiveram a oportunidade de governar o país e um ou outro que teve a oportunidade de ser prefeito em alguma eventual cidade aí pelo Brasil. Mas a grande novidade foi o padre Kelman, que fez aí levantava a bola para que Bolsonaro deixava a bola quicando para o Bolsonaro fazer os seus comentários e quando ele tinha a oportunidade de comentar junto com ele, e os demais acabavam entrando na onda, Houve até um momento bem provocante entre o padre Kelman e a candidata Simone Tebet, onde eles trocaram acusações ali, e mais pessoal do que em âmbito de propostas, Porque é natural que num debate, numa conversa trazendo aí para as eleições, possa haver conflito de informações, Eu ser contra a tua opinião e ser a favor do teu projeto, mas eles levam muito para o lado pessoal, porque se é padre reconhecido por essa ou outro clã, e aí já veio a imprensa, durante até o debate já estavam soltando informações que ele não era reconhecido pela Igreja Católica Ortodoxa, enfim, uma situação que pouco tem a ver com, vocês vejam, pouco tem a ver com o debate das propostas para o governo. Se você for eleito, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Lula se ausentou, foi estranho, já durante a semana já sabia-se que ele não iria participar, A própria CNN, que fez parte do pool junto com o SBT e demais empresas de comunicação do país, também já discutia por que Lula deixou de participar ou não. O próprio coordenador de campanha de Lula deu entrevista e disse que Lula vai participar do debate, mas nesse momento havia conflito de agenda, quer dizer, ele já estava dizendo assim, no debate da Globo, o último que a gente vai debater logo mais à frente, o Lula estará, mas nesse não. Eu acho que foi uma estratégia do Lula para reduzir um pouco os impactos, Porque embora as pesquisas estejam apontando ele com uma certa pequena vantagem, não existe hoje uma pesquisa que traz vantagem muito grande do Lula. Ele está ali em boas regiões, quase empatado com o Bolsonaro, e aquelas que foi a do IPEC, que foi divulgada semana passada, encomendada pela Rede Globo. O IPEC é o antigo Ibope. Ficou, até a própria campanha do Lula deu entrevista dizendo que não confiava muito naqueles números, estava achando estranho aquela vantagem. A gente até comentou, Marcelo, lá no Pix Notícias de sábado passado, sobre essa surpresa
porque como a gente já falou, a exaustão aqui sobre pesquisa, a gente nem vai falar muito nesse debate aqui hoje, porque a gente já falou bastante, os próprios partidos têm pesquisas próprias, encomendadas e fundamentadas, onde eles analisam não só os números, regiões, público-alvo, eleitorado, então certamente estava bem diferente daquilo que eles tinham analisado internamente. Vinícius, e você, o que achou desse debate? A falta de propostas continuou assim como no primeiro debate, né? E a prova disso foi o número de pedidos que a gente teve de direito de resposta. A troca de acusações e farpas foi o que a gente viu ali. E até mesmo quando alguns jornalistas tiveram a oportunidade de fazerem perguntas relacionadas às propostas e planos de governo, também fizeram perguntas relacionadas à questão de ideologia ou questões voltadas a que o presidente não pode estar resolvendo, não depende só do presidente para se resolver, depende também do Senado, depende também dos deputados para se resolver alguns problemas. Então, o que voltou a acontecer novamente foi a falta de propostas. A inclusão agora, a candidatura do Padre Kelmo, para o debate em si, não agregou também questão de propostas. O que agregou ali foi só mais um para ajudar, de certa forma, ele mesmo falou que seria, né, um número a mais apoiando ali o Bolsonaro, o que na verdade ele está ali para fazer campanha para ele, não para ele, Bolsonaro. Ele tem que fazer campanha para ele. Se o Bolsonaro precisasse de um apoio, ele vai para cima dos palanques eleitorais e tira a sua candidatura e assume que vai assumir agora com o Bolsonaro e para de gastar dinheiro público também na sua campanha eleitoral para fazer campanha para ele e para o Bolsonaro. Se é para fazer campanha, que faça apenas para ele, o padre. Outra questão ali, o padre também tumultuou bastante o debate em questões voltadas novamente discutindo sobre aborto, discutindo questões sobre o feminismo, questões ideológicas que muito se reclamam, que a própria direita, muitas vezes, com o próprio Bolsonaro reclama, que vamos ali para fazer propostas. Aí entra o padre ali também para fazer mais tumulto e entrar nesses assuntos, não agregou muita coisa. Mais um debate que, infelizmente, até alguns dos candidatos reclamaram, o próprio Ciro reclamou, que estava ali com vontade de apresentar como ia resolver alguns problemas. Eu acredito que ambos os candidatos queriam passar suas propostas, a oportunidade tiveram, mas novamente não conseguiram apresentar todas as propostas, como pretendem melhorar a questão da educação do nosso país, da nossa saúde, que está cada dia precisando de mais apoio do nosso Executivo Federal e mais proximidade dos nossos municípios, dos nossos estados. Acho que faltou mostrar para a população brasileira como eles vão fazer isso nos próximos 4 anos. Ok. Eu gostaria de saber de vocês, a ausência do Lula nos debates impacta na campanha? Começo com você, Thiago. Olha, Marcelo, são 2 espectros, né, nessa análise, né? Se você for considerar para que o Lula não se exponha, né, não seja acusado, né, devido às acusações de corrupção, né, as investigações que culminaram até na prisão dele, nas descondenações, né, mas até o momento a gente não teve ainda o julgamento, a absolvição, né, é positiva, porque, né, ele deixa de estar lá para confrontar e de repente ficar sem conseguir dar uma resposta plausível para a população. No entanto, óbvio que ele é centro de assunto lá e ele não está para se defender. Então, olhando por cada aspecto, positivo e negativo, eu acredito que ele fica no centro, né? Na minha posição, era mais vantajoso ele participar do que se ausentar, como ocorreu. Inclusive, logo que iniciou o debate, né, o Bolsonaro já falou sobre a ausência do Lula. A Miriam Leitão, jornalista e articulista política da Rede Globo, né, já foi para o Twitter falar que Bolsonaro mentiu, porque quando a Globo fez o debate ele não foi e ele estava participando de uma entrevista em outra emissora. Horas, vejam a diferença, você ia a um debate, você sair da sua residência
né, logo após a cirurgia, todo aquele procedimento que foi, ir até um estúdio de televisão, estávamos, né, num momento de aflição, né, e participar de todo aquele... A gente está num estúdio de TV, a gente sabe, aqui é uma TV menor, mas numa televisão como Rede Globo, o número de pessoas, então foi um momento, né, e óbvio que ele viu naquela época na Record o espaço que ele tinha para poder expor as suas propostas e até mesmo conflitar ali na audiência. Óbvio que a Record não foi boba nem nada, né? Levar ele para conflitar com a audiência, que no outro canal estava passando o debate mais importante, talvez, da campanha, porque o debate da Rede Globo ele encerra as campanhas eleitorais. Mas, a meu ver, eu acho que o Lula deu um tiro no pé em não participar, porque participou dos outros e teve nas principais entrevistas, só não compareceu à Jovem Pan, né? Vai no debate da Rede Globo e ficou até meio, assim... sem se entender por que ele tinha contra aqueles veículos que estavam naquele pool, que naquele eventual debate ele não compareceria e nos demais ele fez questão de participar. E você, Vinícius, o que acha dessa ausência do Lula? Pois é, Marcelo, isso não é novidade. Em 2006, o Lula também já teve essa estratégia de faltar a um dos debates. Naquela eleição deu certo, saiu vitorioso. Nessa eleição, o que a gente pode ter... A gente tem que também analisar um pouco dos números. Nessa última pesquisa feita pelo IPEC, em torno de 83% dos eleitores já se dizem decididos sobre o seu voto. E aí eu trago aqui que 90% das pessoas que disseram que votam no Lula, eles já se dizem decididos que vão votar no Lula. Então isso quer dizer o quê? Se a gente tem um eleitorado dizendo que 40%, que é mais ou menos as pesquisas têm mostrado o Lula ali com 40%, algumas com mais, outras com menos, mas na média está em torno disso. 40% Lula, os eleitores dizendo que vão votar nele. Desses 40%, 90% afirmaram que não vão mudar, segundo o IPEC, não vão mudar o seu voto até o dia 2 de outubro. Então, temos aí mais ou menos um eleitorado que já vai levar, então, dessa forma, o Lula para o seu segundo turno. Nessa estratégia de agora, podemos então dizer que talvez possa dar certo. Agora, era a oportunidade de ele trazer à tona as suas propostas que não estão no seu plano de governo, como ele vai fazer isso acontecer. Então, quem perde isso um pouco foi o seu eleitorado, de não saber como é que ele vai colocar em prática o seu plano de governo, algumas das propostas que não estão no seu plano de governo. E aí fica aí a dúvida agora nessa de quinta-feira da Globo, ele vai ter oportunidade para falar. Achei também que os candidatos até que utilizaram um pouco dessa ausência do Lula, achei que com a ausência deles eles iriam aproveitar mais. Os candidatos no início falaram, alguns candidatos falaram, se você tivesse um candidato a uma vaga de emprego, se ele tivesse faltado, você contrataria, fizeram algumas sugestões como essa, outros não quiseram atacar, como o próprio Ciro ataca tanto porque saberia que o outro candidato não teria o direito de resposta, mas até para o próprio debate isso teve uma falta. Para o próprio Bolsonaro também, a falta do Lula, para ele também faz falta ali o Bolsonaro, porque a gente sabe que o Bolsonaro cresce quando o Lula também está, da mesma forma o Lula também cresce quando o Bolsonaro está. Então, eu acho que para o próprio debate foi uma perda, mas para o Lula, eu acho que o resultado na urna para ele, a ausência desse debate, eu acredito, de acordo com o que a gente teve nas pesquisas, eu acho que para ele foi talvez uma boa estratégia. E na próxima quinta-feira tem o último debate antes das eleições. Tradicionalmente, a Rede Globo irá promover um encontro com os principais candidatos que concorrem ao Palácio do Planalto. O que esperar desse próximo encontro, Thiago? Esperar uma repetição do debate de sábado passado com o acréscimo de Lula, né, que já disse que vai participar. Mas é importante o que o Vinícius falou, do padre Kelmon ter participado. Eu venho para ser mais um para ajudar Bolsonaro. Só que todos os outros atrapalham, né? Porque ali é um complô grande, né, de derrubada do Bolsonaro, em grande maioria. Né? O Ciro tem trazido uma estratégia um pouco diferente, né? Nas últimas, não só nos debates, mas nas últimas entrevistas e sabatinas que ele tem participado, de dar uma linha meio tênue e mais negativa para o lado do Lula e mais positiva ao lado do Bolsonaro, né?
até porque, como a gente falou na semana passada e ainda está pipocando na imprensa nacional nesse momento, a questão de dissidentes e de, inclusive, integrantes do PDT, os brizolistas, de lançarem uma campanha de apoio a Lula, né, meio que esvaziando a campanha do Ciro na tentativa de voto útil para eliminar as eleições já no primeiro turno. A gente vai falar sobre isso depois também. A meu ver, o debate da Rede Globo encerra e ele é um debate estratégico, porque vocês vejam bem, é quinta-feira à noite, né? Então nós teremos aí sexta e sábado, 2 dias apenas de campanha no rádio, na televisão e nas redes sociais, né? Então, há pouco tempo, para tudo aquilo que sair em 2 horas e meia de debate ser repercutido depois. Muito se fala que com a rede social, o debate da rádio, da televisão, ele perdeu o poder, né, que tinha anteriormente, tendo em vista que os candidatos conseguem falar mais diretamente com os eleitores nas redes sociais. Só que observem que durante o próprio debate no SBT, enquanto rolava o debate, já havia nas cortes. Então a galera de campanha, os apoiadores já estavam repercutindo cortes antes mesmo do programa terminar. Então vejam a importância ainda do debate para trazer conteúdo nesse momento de rede social. E nesse debate de quinta-feira, embora hoje a rapidez, né, da edição de vídeo e a tecnologia que possibilita uma interação mais rápida, ainda assim, dependendo do que for debatido no debate, 2 dias será pouco para que possa se repercutir tudo que vai se falar lá durante a transmissão. Vinícius, é reta final. Será que o debate trará algum impacto? Com certeza, Marcelo. Apesar de, como eu trouxe alguns números anteriores ali, apenas 17% do que o eleitorado brasileiro, das pessoas que foram entrevistadas pelo IPEC, dizem que ainda podem mudar o seu voto ou que ainda estão indecisas sobre o seu voto, apenas 17%. Esse número, por exemplo, não levaria Simone ou Ciro para o segundo turno, se todos esses 17% decidissem votar no Ciro ou na própria Simone. O que poderia acontecer, sim, é esse número decidirem votar no Lula e aí sim acabar tudo em um primeiro turno. Mas um debate, como o próprio Thiago falou, ele gera conteúdo também. E outra coisa, a gente tem que pensar que nem todas as pessoas hoje no Brasil também têm redes sociais. Tem algumas pessoas que vão ver pela primeira vez o que um candidato está falando, muitas das vezes, no debate da Globo. É a primeira vez que vão parar, depois de assistir a novela, vou ver agora o que esses candidatos estão falando. Porque normalmente chega ali, depois do jornal, desliga ou algo do tipo, não tem o horário para parar para ver e deixa para assistir ali no finalzinho com a Globo. Que a gente sabe que é a emissora que tem mais, o público mais presente hoje no Brasil. Então pode sim trazer algum efeito, a gente pode sim ter uma decisão, dependendo do que acontecer, se a gente tem um fato novo nesse último debate, pode sim ter alguma alteração. Acho difícil, afinal de contas, como eu falei anteriormente, pelos números que a gente tem, 90% já decidido que quem disse que vai votar no Lula não vai mudar seus votos. São 87% para o Bolsonaro, então está bem perto ali, quase o 90% também do Lula. E as outras pessoas que disseram que votam no Ciro, votam na Simone, 49% desse público disse que também não muda. Então, esses outros, ele já parece que está um público mais indeciso se vai votar ou não, de fato, nesses candidatos, que aí é a oportunidade nesse debate para ter essa decisão. Às vezes ali está indeciso entre o Ciro e a Simone e acaba optando pelo Ciro ou vice-versa, né? Então, eu acho que é esse momento ali de, principalmente, a oportunidade da terceira via. Delegados aposentados da Polícia Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, uma notícia-crime, em que pedem a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e contra o delegado Fábio Schorn, da Polícia Federal, por supostos crimes de abuso de autoridade. Era esperada essa atitude, Thiago? Sim, Marcelo, era esperada. Aliás, veio antes tarde do que nunca, né? Veio no momento oportuno
nada a ver com as eleições, né? Não estou dizendo que é esse o sentido, mas nós, pelo menos 12 meses atrás, a gente já tem visto várias ações como essas, arbitrárias, do Alexandre de Moraes, que aí esse caso reflete aí o caso dos empresários do grupo WhatsApp, apoiadores de Bolsonaro, que tiveram as mensagens vazadas por jornalista do Metrópolis e tiveram, dias depois, a visita da Polícia Federal nas suas residências, né? Tiveram suas casas invadidas. O Luciano Hang, empresário da Van, principal apoiador de Bolsonaro, o que tem mais números, mais expressividade, mais participação nas redes sociais, teve as suas redes suspensas, né? Ele está sendo censurado de emitir as suas opiniões, inclusive de prestar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele não deixa isso escondido, ele é mais claro do que água, né? Ele transparece todo o apoio a Bolsonaro, como a gente vê, e não só agora, inclusive na outra eleição, ele já declarava apoio a Bolsonaro. Então, se esperava, né, que isso viesse de outras entidades. A gente tem a OAB, a gente tem o Senado Federal, que tem um papel importantíssimo, constitucionalmente falando, de equilibrar, né, os poderes, de equalizar quando o Supremo está pendendo mais para um lado do que para o outro, ou quando algum ministro está tomando decisões monocráticas fora do que diz as 4 linhas, fora do que prega a Constituição, e dessas entidades, claramente a gente não esperaria isso, né? Então é preciso esses 131, né, delegados agirem, está lá no nosso GC, 131 delegados aposentados agirem para que alguma posição ocorra nesse caso, porque é claro, é óbvio que é um abuso de autoridade. Num período eleitoral, esse mesmo ministro é elevado a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele que vai coordenar as eleições, um ato monocrático onde o juiz investiga, apura, manda a Polícia Federal, vai julgar o caso, enfim. É um escárnio à população brasileira e finalmente veio uma decisão. Vamos agora esperar os próximos passos, né? Vamos ver se o Augusto Aras vai acatar ou não essa denúncia desses 131 delegados aposentados, que, diga-se de passagem tem coragem, viu? Vinícius, o pedido tem sustentação? Com certeza, Marcelo. A gente veio, durante o ano todo, tantas associações de jornalistas, de advogados e entre outros, reclamando de supostos ataques à democracia do próprio presidente. Em alguns momentos, em algumas das falas que ele atacou, em alguns momentos, algum jornalista deu alguma resposta mais dura, que merecia sim alguma resposta, também sim dos jornalistas e associações, mas em nenhum momento a gente viu como agora alguém reclamar ou ir atrás de abusos e algumas ações do próprio Alexandre que tomavam partido. A gente sabe que em alguns momentos essas decisões ficavam na cara que estavam tomando, de certa forma, algum partido. Em ações como essa que a gente teve dos empresários, baseada em apenas conversas do WhatsApp, por mais que as falas ali, a gente já falou em outros momentos aqui, as falas foram infelizes e não deveriam ser faladas como foram faladas, mas de certa forma eles estavam no direito deles, democrático também, em um grupo fechado, de dar a opinião deles. Em nenhum momento eles promoveram alguma ação de ir para a rua e pedir um golpe. Não, eles deram a opinião deles. Que, diga-se de passagem também, a gente não estava no grupo e a gente não sabe se foi tirado do contexto o que foi dito ali. Então, se basear nisso, tu tirar os direitos de um cidadão de se expressar nas suas redes sociais, ele tendo um público que acompanha, como é o Luciano e entre outras pessoas, a gente teve aqui o exemplo do Morongo, mas que não tem esse número de seguidores como tem o próprio Luciano Hang, que nem era para ter sido alvo dessa investigação, só por estar no grupo, mas eu acho que demorou bastante coragem desses 131 delegados. Agora o que a gente espera, a gente sabe que demora, a maioria das vezes é arquivado, mas mostra que alguém também se sente incomodado com essas ações que tomam partido muitas das vezes do próprio Alexandre, e a gente vai falar daqui a pouquinho o exemplo que isso tem para fora do nosso país.
E o jornal The New York Times trouxe nesta semana um artigo fazendo uma reflexão de que a corte brasileira poderia estar indo longe demais. O jornal ressalta que o Supremo conta com a simpatia da esquerda brasileira e de grande parte da imprensa. O judiciário estaria praticando o autoritarismo, Tiago? Olha, baseado nos fatos e no que a gente vê no dia a dia, sem sombra de dúvidas, né? Basta a gente refletir sobre os fatos, as notícias das ações do Supremo Tribunal Federal, monocráticas, né? Tem juiz lá de plantão, parece que o processo já chega direcionado, sabendo que é o mais da direita, o mais da esquerda que vai estar lá e acabam analisando pelo espectro político e não pelos fatos narrados no processo e até mesmo baseados na legislação. A gente tem o caso aí de constituintes que claramente sobre esse caso, não sobre esse caso, mas sobre o deputado Daniel Silveira, né, o constituintes claramente, publicamente, dando entrevista na imprensa e falando que sim, que os atos de Alexandre foram totalmente fora da Constituição. Não tinha aquele poder, não tinha aquela autoridade para expedir qualquer tipo de prisão ou de mandado, né, atuando como delegado, enquanto ele atua como juiz, né? E mais grave ainda, né? Como o Vinícius falou, as entidades que devem representar não estão fazendo seu papel. E há de se fazer uma meia-culpa aí dessas entidades que se continuam caladas frente à tamanha arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal e principalmente agora chegando ao público estrangeiro, né? Chegando à imprensa internacional. E o The New York Times, a gente sabe, é um jornal totalmente com viés de esquerda, porque lá nos Estados Unidos a imprensa ela se declara, né? E tudo bem, não tem nada errado. Acho que aqui no Brasil a gente deveria ser assim, até porque eu faço uma reflexão, você aí, né? O jornalista Vinícius, o comunicador Marcelo e o nosso público de casa. Vá no Instagram da FENAGE, vai ver os stories que eles estão postando. Vá no Instagram do Sindicato de Jornalistas de qualquer estado, eu cito de Santa Catarina, vai ver as notícias que eles estão publicando e as insinuações que eles estão fazendo. Uma campanha clara, aberta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidiário, ex-presidente e ex-condenado. Está errado, está certo? Mas se esse apoio viesse de lado contrário, viesse da direita, certamente o discurso seria outro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E por isso, talvez, que as ações monocráticas e as ações em especial do Alexandre tenham sido tomadas à esquerda, que não se fala nada, não se faz nada. Então é uma política de narrativas, porque o Bolsonaro falou uma bobagem aqui, ele se excede, e óbvio que ele se excede, é público, é nas entrevistas que ele se excede, então ninguém vai dizer que ele não se excede, ele se excede, mas qual é o peso principal, qual é o fator notícia? É uma fala excedida do presidente num contexto XYZ ou um fato consumado? Fica a reflexão aí. Vinícius, esse destaque negativo internacionalmente é ruim para o Brasil? Com certeza, Marcelo. O exemplo que fica do nosso país é a bagunça que às vezes está no nosso judiciário, que é visto lá fora. E aí a gente coloca que muitas das vezes essa forma de ver como está sendo tomado partido por parte do nosso judiciário, ele não é visto por todo o público, porque a gente sabe que nem sempre chega essa informação mastigada, vamos dizer assim, para aquele público que não vai atrás da sua informação, só recebe de um meio de comunicação. Então essa informação para ele, se ele não vai atrás, se ele não pesquisa, ele acredita que é só aquilo que está acontecendo, ele acredita que as decisões do próprio Alexandre são certeiras, mas na verdade o próprio artigo do New York Times coloca a discussão hoje o que o Alexandre coloca é uma defesa pela democracia, mas até onde vai essa defesa da democracia? Um exemplo que a gente dá aqui foi no nosso próprio passado,
né? A gente teve uma luta contra o socialismo, uma luta contra o comunismo no nosso passado, que se pensava que o próprio João Goulart ia trazer o comunismo, era um pouco mais do viés de esquerda. Se fez um golpe, se derrubou pelo direito da democracia, para que o país tivesse a democracia, para que não se perdesse para o comunismo, para o socialismo. E o que a gente teve? A gente teve uma ditadura. Claro que nesse caso aqui a gente está falando que é um início do judiciário. Eu não estou dizendo aqui que o judiciário vai dar um golpe, não estou dizendo que o judiciário vai derrubar o Bolsonaro, mas começa assim, com pequenos movimentos. Hoje tu tira um direito do presidente aqui, tu tira outro ali, tu começa a atacar quem apoia o determinado candidato, só pode falar quem eu acho que pode falar, se é do meu agrado, se não é do meu agrado, não fala. Então começa assim. Esse artigo coloca aí um pouco de, nem todo mundo está vendo, parece que não é uma perseguição só de quem apoia o Bolsonaro, são de pessoas que também vêm de fora e que percebem que algo de errado não está certo, como a gente costuma dizer às vezes, né? E de fato é isso. Tem algum problema aí, ele está tomando partido, muitas das vezes. O próprio o nosso sistema eleitoral, nosso tribunal eleitoral, também tem tomado algumas decisões arbitrárias também e partidárias, e que a gente vê só de um lado. E essa que é a questão. Ninguém está dizendo aqui que todas as decisões são erradas, mas o que fica o alerta e o que fica escancarado é que muitas dessas decisões são apenas de um lado. A gente vê erros em ambas as candidaturas, mas as decisões, as paradas que tem, as ações que tem, elas são apenas de um lado. E aí onde a gente percebe que tem um partidarismo ali um pouco na sombra, não quer se mostrar muito, mas eu acho que o solzinho ainda está pegando ali, eles não estão tão na sombra não. Isonomia que falta, né? Exatamente. E apesar da ala de esquerda alegar que a eleição possa ser definida no primeiro turno, as pesquisas mais recentes trazem realidade diferente. Tiago, você acredita que tudo será definido em primeira votação? Marcelo, a eleição só acaba quando termina. Essa é a verdade, né? Olha, óbvio que se você for perguntar para um lulista, né, mais aflorado, ele vai dizer que ganha no primeiro turno, e de um bolsonarista, né, como é chamado o eleitor do Bolsonaro, vai acabar no primeiro turno, né? Só que essas pessoas não se apegam da paixão, né? Elas estão ali, é um amor cego, né, que a gente sabe não dá para ter como base para analisar. Só que a gente analisa os números, né? Não só das pesquisas, que a gente já falou, que muitas vezes elas podem ter, não que elas estejam erradas, mas elas podem ter uma tendência, dependendo de quem contrata, porque, como a gente falou, regiões... Uma região tem inúmeras cidades e cada cidade tem seu peculiar eleitorado. Só que tem dois detalhes importantes, que os institutos, né, que são essas empresas que ganham uma fortuna para fazer essas pesquisas, elas estão com um déficit muito grande de estudos socioeconômicos no país, porque o censo faz 12 anos que não é feito, né? Então está sendo feito agora. Então muitas as cidades no Brasil crescem de uma forma vertiginosa, muito rápida. E às vezes tem uma região que o Instituto não está lá fazendo pesquisa e ela já existe, mas no mapa deles elas não acontece. Nas estatísticas deles, que são as mesmas do IBGE, aqueles dados não estão ali, aquelas novas cidades, aqueles novos bairros, aquelas novas comunidades, elas não estão sendo vistas por esses institutos. E ali pode-se ter um público extenso, né? O Vinícius estava me mostrando o mapa de 2018, perguntando Nordeste, Thiago, o Nordeste está todo vermelho, né? E as outras regiões mais por verde. Tu acha que alguma dessas cidades vai ter um verdinho aqui? Eu disse, pouco difícil, né? Mas naquela região pode-se ter um elo, né? Uma ala ali mais bolsonarista que a gente também não tenha enxergado. Agora, as pesquisas mais recentes, meu tempo está estourando, mas vamos lá. São Paulo a gente tem empate técnico, 42 para o Lula, 40 para o Bolsonaro. Então aquela diferença que tinha nas primeiras pesquisas, seja IPEC ou Databolha, não tem mais. Então elas estão trazendo mais uma proximidade. Então, onde é que vai ter primeiro turno aqui? Quem é que vai ganhar no primeiro turno? Vamos lá, Minas Gerais, Lula com uma certa vantagem, 49, Bolsonaro com 36, mas a gente pode ter lá no eleitor
porque o Zema está liderando, né? Já chegou -se a cogitar em vencer em primeiro turno. É um governo totalmente de liberalismo, né? Não se tem a esquerda e tem o passado, né, dos governos petistas no estado de Minas Gerais que foram drásticos, né? Rio de Janeiro, Bolsonaro liderando, que não é novidade, é o reduto dele, 43, Lula com 41, até o Lula cresceu bastante no Rio de Janeiro. Então é um cenário diferente, né? Um cenário que não mostra que tenha eleição encerrada no primeiro turno. Mas o Vinícius vai trazer certamente em 94 e 98 a gente teve Fernando Henrique, né? Vencendo Lula nas duas em primeiro turno, mas era outra eleição, outra realidade, outro Brasil, né? E você, Vinícius, acredita que teremos a definição de candidatura à presidência em primeiro turno? Tiago trouxe algumas questões ali, por exemplo, de Minas Gerais, as partes dos colégios eleitorais, os estados que mais teremos eleitores no país. Por exemplo, um destaque interessante dessas pesquisas eleitorais, o Zema é um candidato liberal, aparece na frente, em alguns momentos nas pesquisas eleitorais aparece que vai ganhar até em primeiro turno, agora nessa já caiu um pouquinho, estava ali com 47%, ali um pouco indefinido, mas por exemplo o Lula já em Minas aparece na frente, ou seja, não tem nada definido, a gente não consegue saber pelas pesquisas o que realmente pode acontecer. Acho muito difícil logo em primeiro turno ser decidido. Bolsonaro tem uma rejeição grande, assim como o Lula também tem uma rejeição grande. Apesar de Bolsonaro ter a máquina na mão, quem ganhou no primeiro turno, por exemplo, foi o FHC em 2 mandatos, no primeiro e no segundo, tinha a máquina na mão. O FHC tinha acabado de sair de uma popularidade com a criação do Plano Real, então fez com que o seu nome inflasse na época, como o Thiago falou, era outro período, outra época, e hoje que a gente está vivendo uma pós-pandemia de um candidato que recentemente foi condenado, depois foi desfeito toda a questão da condenação dele, voltou à estaca zero, temos um atual presidente que vem de uma impopularidade da forma que tomou as rédeas durante uma pandemia, teve suas críticas com as questões da compra ou não da vacina, isso envolve muita polêmica com relação ao mandato dele, que é o que é mais atacado durante os debates. Todas essas questões fazem com que o eleitorado fique muito indeciso e com essa polarização que a gente vive no país, não me parece ter em nenhum momento algum estado, a sua maioria, algum candidato disparado na frente. O Thiago estava falando ali do resultado das eleições passadas. Essas pesquisas eleitorais, o que fazem da gente ficar sempre com a dúvida, por exemplo, foi entrevistado nessa do IPEC, que mostra o Lula na frente, 3.008 pessoas, em 183 municípios. Se, por exemplo, fosse entrevistado em Santa Catarina, esses mesmos eleitores na eleição passada, 2018, aqui em Santa Catarina, nós tivemos municípios em Santa Catarina que o PT, com Haddad, venceu. Ou seja, Santa Catarina não foram todos os municípios, na sua maioria, que venceram o Bolsonaro. Tivemos municípios aqui em Santa Catarina que o PT ganhou. Então, o que quer dizer isso? Depende muito da região que você fez a entrevista, depende muito do como o executivo agiu naquela região, para você saber se vai ter ou não. O exemplo que eu dou, por exemplo, a gente teve agora o término da transição do Rio São Francisco. Trouxe melhorias para aqueles locais, é onde eu havia comentado com o Thiago. Thiago, será que desses municípios aqui, a gente teve a eleição passada, na região Nordeste ali, não teve um daqueles municípios que o Bolsonaro ganhou. Mas será que nessa eleição a gente não vai ter nenhuma mudança? Afinal de contas, o Bolsonaro, antes das eleições, era visto de uma forma. Agora ele tomou algumas medidas que são mais populistas, que podem agir lá no Nordeste. Podemos ter algumas surpresas em algumas regiões ali nessa região do Norte e Nordeste do país. O que a gente vai saber mesmo é dia 2 de outubro na urna. A gente não consegue adivinhar, mas o que a gente percebe é que não tem nenhum candidato tão disparado assim, Marcelo. E o clima esquenta na disputa ao Senado no Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão, que lidera as pesquisas,
e Ana Amélia Lemos, que aparece em terceiro lugar. Trocam acusações nas redes e na propaganda eleitoral. Essa é uma prática antiga, né, Tiago? Mas vá, Marcelo, bota antiga nisso. Olha, essa situação aí das redes sociais, ela até é meia controversa, que como o Marcelo falou, a disputa estaria maior aí entre essas trocas de farpas entre a Ana Amélia Lemos, ex-jornalista, muito tempo colunista da RBS TV, né? E o Hamilton Mourão, o nosso vice-presidente, né, atual vice-presidente do Brasil, que encerra o mandato agora junto com Jair Bolsonaro no fim do ano. No entanto, nas redes sociais, eles trocam acusações da seguinte forma: a Ana Amélia usou a propaganda eleitoral para despachar um monte de fake news contra o Mourão. E o Mourão, por sua vez, trouxe à tona aquele velho caso, né, da Ana Amélia trabalhando no gabinete do Otávio Cardoso, seu falecido esposo, quando ele era senador, né, e ao mesmo tempo ela prestando serviço, batendo ponto, na chefia de jornalismo da RBS lá em Brasília. Isso foi, né, muito divulgado amplamente, inclusive quando ela foi candidata ao governo gaúcho, né? No entanto, nas redes sociais, as acusações maiores ficam entre a Ana Amélia e o Mourão e o Olívio Dutra, né? O Twitter, uma medição do Twitter, a Ana Amélia praticamente estagnou, os posts dela não têm curtida, sequer compartilhamento, pouquíssimos comentários. E o Olívio e o Hamilton Mourão estão aflorados aí entre os eleitores, né? Inclusive o estudo traz as cidades gaúchas que há mais comentários sobre esses dois. As pesquisas trazem um pouquinho de diferença. É praticamente um empate técnico no Rio Grande do Sul, não se sabe quem vai conseguir chegar ao Senado. Se a Ana Amélia se reelege e fica mais 4 anos, né? Ou se o Hamilton Mourão ou o Olívio Dutra conseguem o feito de emplacar e representar os gaúchos lá no Senado Federal. 28 para o Hamilton Mourão e 28 para o Olívio e 25 para a Ana Amélia. Já outra pesquisa traz o Olívio na liderança com 28, a Ana Amélia em segundo, colocando aí 28 em primeiro o Olívio, a Ana Amélia 25 e o Mourão com 19. Então aí a diferença é um pouco maior, né? Tá fora da margem de erro e nesse caso, nessa pesquisa, a disputa estaria mais entre o Olívio e a Ana Amélia Lemos, o que eu acho pouco provável. Na minha opinião, a eleição vai se decidir entre o Hamilton Mourão e o Olívio Dutra, até porque a Ana Amélia já está no Senado, há pouca expressividade e o gaúcho, como não tem aquela cultura de reeleição para nada, acho que vai seguir a regra. Vinícius, os ataques fazem parte do jogo? Fazem parte há bastante tempo e é uma pena porque isso é um câncer das eleições do nosso país, mas não é fato novo, não é algo que fica só no Brasil, é algo que em todas as democracias a gente sabe onde tem eleição, tem oportunidade de alguém depositar o seu voto, toda eleição a gente tem isso. Mas isso acontece principalmente, Marcelo, entre os dois candidatos, Mourão e a Ana Amélia, porque tanto Ana quanto Mourão disputam o mesmo voto. Eles sabem que durante a campanha eleitoral deles, eles não vão disputar o voto do Olívio Dutra, porque quem vota no Olívio Dutra provavelmente não vai votar nesses dois candidatos. Então, principalmente a Ana, atacar o Mourão é saber que ela vai tentar pegar os votos do Mourão. Então, da mesma forma, igualmente, o Mourão atacar a Ana é pegar os votos da Ana. Eles sabem, durante as pesquisas eleitorais sempre mostram o Olívio na frente de um dos dois, então a campanha de ambos é dizer que a Ana, eu posso ganhar o PT, o Mourão dizendo, eu posso ganhar o PT, mas se os dois ficarem nessa de não apresentarem propostas e ficar só dizendo quem que vai vencer a luta, mas não disparar nenhum golpe, é capaz daqui a pouco eles serem surpreendidos, né? Então o que mostra no momento é que esses ataques feitos por ambos é para tentar roubar o voto um do outro, é algo que a gente vê presente em todas as eleições. Ambos ali dispararam fake news, de acordo com o que o TSE considera ser fake news, afinal de contas, ambos tiveram as propagandas que foram reclamadas tiradas do ar,
tanto da Ana quanto do Mourão. Então, é uma pena, volto a dizer, é uma pena para o eleitor, né, que não vê propostas, só vê ataques, mas é a forma, a estratégia que eles encontraram de roubar os votos um do outro para tentar concorrer contra o PT. Mas eles que fiquem ligados e acesos ali o sinal, porque senão daqui a pouco o Olívio deixa os dois brigando, ali distraídos, e passa na frente de ambos. E em Santa Catarina, as pesquisas indicam claramente que haverá segundo turno. Em algumas, Moisés lidera, e outras, Jorginho Melo. Mas a verdade é que a segunda vaga ao segundo turno está indefinida. E eleitor poderá repetir o mesmo feito de 2018. Tiago, você acredita nessa possibilidade? Olha, ó, estás tolo tu, estás, Marcelo, como diz o Manezinho. Jamais, jamais. Eu acho que, como o Vinícius falou, essa divisão que está acontecendo ao Senado lá no Rio Grande do Sul, né, Ana Amélia e o Mourão, muito boa essa reflexão, né? Mas acredito, porque veja o cenário em Santa Catarina, está muito pior, né, o governo do estado, porque tem 4 candidatos apoiando o Bolsonaro ou disputando o voto do Bolsonaro, né? E o Décio Lima ali sozinho, na frente ampla, né, na democrática da esquerda, tentando aí buscar os votos do Lula, e certamente ele leva quase que 100%, a totalidade, né? Só aquele que errar lá na hora do voto, que votar no PT, não vai votar no Décio Lima, mas a grande maioria certamente não vai expressar voto em outro. Agora, já os bolsonaristas, aí sim há uma grande dificuldade da gente entender esse cenário. Mas acredito que boa parte do eleitorado pode sim querer repetir a ação do ano passado. Só vou ter cautela aqui e falar número para não dizer que eu estou fazendo a campanha, né? Mas o que aconteceu no cenário aqui em Santa Catarina, na outra eleição, para quem não lembra, 2018 o eleitor votou no número de cabo a rabo. Então, em quase todas as legendas, o eleitor votou em quem era apoio a Bolsonaro, né? Não abria espaço para quando o deputado estadual, federal fosse de outro partido, né? Tanto é que a gente teve nomes aí nunca jamais visto na história desse estado sendo eleitos, né? Pegamos aí o Daniel Freitas, né, o mais votado em Garopaba, ganhou da Ada de Luca, né, que o MDB aqui é muito forte, e de outros candidatos a deputado estadual do PP, o Partido Progressista, que são os maiores aqui de Garopaba. Inclusive a ala do Sérgio Cunha, que na época era prefeito, não conseguiu ter boa expressão de voto em deputado estadual. Então quer dizer que o eleitor foi à urna para exercer o número do candidato Bolsonaro de cabo a rabo. Boa parte desse eleitor vai repetir essa dose, isso é fato, o Piara em sua análise traz isso, mas eu acho que haverá uma divisão muito grande, porque são 4 candidatos. Temos aí o Jean Loureiro, o Moisés, o Amin e o Jorginho Melo. Claro que da legenda é o Jorginho Melo, que está no mesmo partido, no Partido Liberal, no PL. Mas há muita dúvida, muita questão. Muitos apoiadores de Bolsonaro continuam dentro do governo Moisés e estão preocupados com o rito da campanha do Moisés, que está sendo esvaziada, né? O apoio do MDB não está muito seguro ali, o MDB não disse para que veio ainda, né? E há muita desconfiança por parte do Jorginho Melo. Há quem diga que acabou a eleição, acabou o primeiro turno, o Jorginho já estará mandando alguém para conversar lá com a equipe do Lula, né? Porque se o Lula fizer a maioria no primeiro turno, acredita-se que o Lula vencerá as eleições. Então, se isso acontecer, se cenário acontecer, os mais chegados ali já estão dizendo, porque o Jorginho já foi apoiador do PT, né? Já teve apoio do PT aqui no estado, então há certa uma desconfiança de que esse apoio é um apoio, não um apoio bravo, um apoio de garra, é um apoio oportunista, né? Para acabar vencendo. De certa forma, o Moisés então foi um apoio oportunista, né? Porque venceu as eleições. Boa parte do bolsonarismo ele abandonou. Mas o Bolsonaro também teve que ceder a pautas populistas lá no espectro federal, nacional, como você falou, né? Pautas populistas acabaram tendo que entrar, porque o governo é para todos. Se Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone, né, Soraya, qualquer um que vier a ganhar, ele vai ter que esquecer a eleição e governar para todos.
Mas é claro que as pautas daquela ala vão ter que ter um pouco mais de atenção, isso é fato. Vinícius, a onda Bolsonaro se repetirá? Olha, Marcelo, o que a gente tem visto nas pesquisas, as últimas que a gente mostrou aqui, falando sobre Santa Catarina, mostrava sempre o Bolsonaro na frente como o interesse dos catarinenses aqui do estado, que fosse o presidente do país. Pode sim acontecer o que aconteceu nas eleições passadas, um resultado onde senadores foram eleitos na onda Bolsonaro, deputados estaduais e federais foram eleitos na onda Bolsonaro. Pode sim se repetir. Nada é certo, como a gente já falou anteriormente, a gente só vai saber dia 2 de outubro, mas o que a gente percebe nitidamente é que os candidatos estão querendo já se aproveitar dessa onda Bolsonaro, né, dizendo, eu sou o candidato do Bolsonaro, eu sou o candidato Bolsonaro, e esperando entrar nessa onda, ver se surfam nessa onda aí. Tem que tomar cuidado para não tomar um capote aí em um momento desse. Mas o que espanta de fato é a campanha fraca que vem desempenhando o Moisés. Apesar de na finaleira ali do seu mandato ter aberto a mangueira ali para os municípios, feito algumas obras municipalistas, como ele fala, né? Mas o resultado, apesar de ter vários prefeitos trabalhando para o próprio Moisés, a gente não está vendo um resultado nas urnas. Afinal de contas, também a gente tem que falar a verdade, não são todos os municípios que receberam toda essa verba, e não são todos os prefeitos. Por exemplo, nossa cidade vizinha aqui, a gente tem, por exemplo, Paulo Lopes, que teve sim a chegada de verbas estaduais, mas em Bituba não teve todo esse resultado. Mas vale lembrar também que a última vez que o governador esteve aqui em Santa Catarina, perguntado sobre o não ter chegado essas verbas, às vezes não é só culpa do próprio governador, é culpa do próprio prefeito que não cria projetos. Então, quando um prefeito cria projetos e chega lá e cobra do governador, dos secretários, que aquelas obras sejam feitas, muitas das vezes isso acontece. Aí a gente coloca só a culpa no governo do estado, ou coloca só na própria presidência da república, mas a gente tem que pensar que também em mandatos municipalistas, porque é mais fácil da gente cobrar. Aí a gente coloca, pensando nas eleições agora, dependendo do resultado, a gente vai mudar a Santa Catarina, mas não, a nossa oportunidade também está bem pertinho de casa, que são as nossas prefeituras também, mas infelizmente, né, a gente não vê essa cobrança do eleitorado tão presente. Mas resumindo, Marcelo, acredito sim que possa acontecer novamente essa onda bolsonarista, mas a gente vai saber mesmo agora dia 2 de outubro, que a gente vai estar aí com a equipe montada. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que vai ser nesse domingo aí, vamos fazer um trabalho bem bacana apresentando como é que vai ser esses resultados. Permite uma réplica? É bom ter falado isso, que em Bituba o governo é PSB, né? PSB. É um governo de esquerda, né? E há sempre uma rivalidade, porque o Moisés foi eleito na onda Bolsonaro, então, né, se tiver pedindo alguma coisa para o Moisés e o feito for do governo do estado, vai estar exaltando, né? Isso é um risco, né? Perde o município, perde a cidade, perde todo mundo, né? Mas veja que interessante esses dados, você falou, realmente, na eleição de 2018 a gente elegeu 2 senadores, né? Era a época de renovação. Uhum. E quem é que foi eleito os governadores? O Jorginho e o Amin. Perfeito. Os dois, obviamente, claro, a mim, amigão do Bolsonaro, como eles agora, e o Jorginho já estava na onda de apoio ao Bolsonaro. O Amin fez 1.126.000 e o Jorginho Melo... Isso, o Jorginho Melo é onde eu quero chegar. 1.179.000, representou 18,7 e 18,77. Quase que um empate aí. Os dois foram eleitos. E o candidato do Moisés, que era o Lucas Esmeraldino Tubarão, desconhecido, ninguém sabia quem era, então vejam como foi o voto de legenda. 1.161.000. Por pouquíssimos, chego a chutar 15, 14 votos, o Lucas Esmeraldino, que era o candidato do PSL à época, não foi eleito. Hoje o Lucas concorre a deputado federal pela região da Murel, e o Raimundo Colombo, que está agora tentando voltar para o Senado e concorrer, quase 1 milhão, 999.000. Ficou atrás do Lucas Esmeraldino ainda. Então, um exponencial, né? E o Lucas trabalhou durante o mandato do próprio Moisés, agora apoia dentro o Moisés do Estado, sim. O Lucas foi chefe não foi chefe da Casa Civil, né? Da Secretaria de Integração Nacional, né?
Agradeço aos jornalistas Tiago Pereira e Vinícius Pacheco pela participação. E lembrando que no próximo domingo, nossa equipe estará de plantão com as principais informações das eleições. Começamos ao vivo, às 9 da manhã, e seguimos até a apuração dos votos. Você poderá acompanhar ao vivo em nosso site, pixtv.com.br. Acesse e fique por dentro das principais notícias e informações. Obrigado pela companhia e continue acompanhando a nossa programação.